Bom dia, alunos do terceiro ano. Vamos dar início, à nossa aula de hoje, quarta-feira, trazendo para vocês a disciplina de Geografia, ok? E hoje nós falaremos sobre os tipos diferentes de moradia. Aí eu pergunto para você, você mora em um apartamento? Ou é em um sobrado? Ou é em um iglu? Ou é uma mansão? Será que você mora em uma oca? Ou é em uma parafita? Né? Então, esses aqui são exemplos de casas, né? São exemplos de moradias das pessoas, né? São exemplos de moradias. E aí vamos ver agora algumas imagens sobre moradias, tá bem? Olha aqui. Certo? Aí nós temos aqui um apartamento, né? Aqui nós já temos uma parafita, né? Nesta parafita, estas casas costumavam ser feitas de madeira e elas são construídas em locais em que acostuma haver cheias de rios em determinadas épocas do ano. Esses locais ficam alagados. E aí há visitações de jacarés, pode até piranhas irem para esse local. Aí por isso as pessoas, já se prevenindo, constroem essas casas assim, sobre essas artes grossas, né, de madeiras ou de algum outro material bem resistente. Então quando o rio fica cheio, quando o rio enche, mesmo assim as pessoas preservam seus objetos e continuam morando nessas casas, né, de parafita. Já nestes prédios, é mais comum nós vermos os prédios nas grandes cidades. É uma grande quantidade de pessoas, né? E aí por isso as casas têm que serem numerosas casas, muitas casas, e são construídas umas sobre as outras, formando os prédios, né? Aí nós temos aqui o exemplo de uma oca, né? Os povos que são nativos das florestas, como os índios, costumeiramente eles constroem suas casas utilizando o material da floresta, o material da natureza, e dão a esse tipo de moradia o nome de oca. Aqui nós temos exemplo de uma mansão, né? Uma mansão é uma casa, muito grande, e às vezes moram muitas pessoas e às vezes moram poucas pessoas. Mas é uma casa que tem inúmeras divisões, que tem uma academia dentro da casa, tem um bar dentro da casa, vários banheiros, possui piscina, possui área de cinema dentro da casa. Enfim, é uma casa assim, muito completa, certo? Com diversas divisões, certo? Aqui nós temos o exemplo de uma oca, de um iglu. Iglu já costuma ser construído em locais frios como a Antártica. Os nativos da Antártica constroem também as suas casas, não todas, mas os nativos costumam construir iglus. Iglus é o quê? São pequenas casas parecidas com a oca dos índios, só que elas, em vez de serem construídas com barro, madeira e palha, né? Elas são construídas com blocos de gelo. Então, blocos de gelo eles erguem, né? E aí constroem as suas casas, que são chamadas de iglu, certo? E aqui nós já temos o exemplo de um sobrado. Sobrados são geralmente duas casas, né? Uma sobre a outra, aonde os moradores são distintos. E quando um morador do segundo andar quer sair ou entrar, e o morador do primeiro andar quer sair ou entrar, eles não incomodam um ao outro, eles têm entradas distintas, né? Então são os sobrados. Pronto? Já vimos todos, né? Já vimos todos.
E aí nós temos a nossa casa, que não tem o desenho aqui, mas é uma casa comum, é uma casa de alvenaria, né? As nossas casas são casas comuns e casas de alvenaria. Então, estes são exemplos de moradias em que as pessoas utilizam, né, para viverem com suas famílias, da maneira mais confortável que lhes é possível. Como vocês puderam observar, há diversas formas de moradia. Tem relação com o ambiente em que a pessoa vive. Se ela vive numa cidade ou se ela vive numa cidade, mas que há espaço para ela ter poucos vizinhos, por exemplo, apenas 2, em vez de morar em um apartamento, morar em um sobrado. Ou iglu, já se essas pessoas moram em regiões geladas, como a Antártica. Ou moradores de mansão, né? Tem assim um grande espaço para construir uma grande casa, né? Ocas, como os indígenas, né? Moradores nativos da floresta. Parafita, que são moradores de áreas alagadas, próximas a rios, aonde costumeiramente há cheias, ok? Ou então casas de alvenaria como as nossas, né? Casas simples, né? Que não tem um segundo andar, casas de alvenaria, ok? Agora, meus queridos, nós vamos falar sobre um outro assunto, que é o comércio. Nós temos as nossas moradias, né? E nós precisamos o tempo todo ou estarmos vendendo alguma coisa ou comprando alguma coisa. Com exceção aquelas pessoas que já são aposentadas, né? E aí, por direito, já pararam, né, de estarem nessa vivência do comércio, mas mesmo assim, mesmo aposentada, ainda compram, estão dentro do comércio porque compram alguma coisa. Por exemplo, você vende o seu serviço ou um produto que você fabrica, né? E você compra o produto que alguém fabrica ou o serviço que alguém fabrica. São exemplos de comércio, mercantis, padarias, são exemplos de comércio, farmácias e muitos outros locais onde são comercializadas as coisas, ok? Então, nossa aula de geografia trouxe esses 2 assuntos para hoje, né, que são as moradias e os tipos diferentes de comércio, ok? Quando você for adulto, que você tiver concluído seus estudos, você também irá se servir e servir ao comércio.